Então, gente, essa é a segunda parte do vídeo de resolução de multiplicação de monômios. Lembrando mais uma vez aqui das regras que a gente vai utilizar, tá? A primeira delas é a da multiplicação de potências, tá? Com a mesma base. Então, a gente vai manter a mesma base e vai somar os expoentes, tá aqui, né? E a segunda regra é que a gente vai multiplicar coeficiente com coeficiente e parte literal com parte literal. Os coeficientes, relembrando mais uma vez, são os números dos monômios, né? As partes que tem os números. E a parte literal é a parte que tem as letras, as variáveis, tá? Então, na multiplicação, a gente multiplica os coeficientes e multiplica também as partes literais. Então, esse monômio aqui multiplicado por esse, né? 2a vezes 2b, vai dar 2 vezes 2 vezes a vezes b. E o resultado vai ser 4ab, tá? Então então vamos partir aqui para a resolução desses monômios. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Vamos pegar amarelo aqui para se sobressair aqui nesse fundo preto. Vou escrever toda a questão aqui embaixo, tá? Agora por extenso. Menos 5 vezes a elevado à quarta vezes b vezes c ao cubo vezes menos b ao quadrado vezes c vezes 4 vezes ao quadrado vezes c, tá? Agora a gente vai aqui separar parte literal com parte literal e coeficiente com coeficiente, tá? Coeficiente com coeficiente e parte literal com parte literal, na verdade, né? Que a gente vai colocar aqui na frente os coeficientes, tá? Os números. Então, a gente faz o seguinte, menos 5 vezes aqui, deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. Deixa eu puxar para cá com a canetinha de outra cor. Aqui tá um 1, tá? O 1 é elemento neutro, não precisa ele aparecer, mas ele tá aqui, o menos 1, na verdade, né? O 1 negativo. Então a gente pode separar esse monômio aqui em duas partes. Vai ficar menos 1 vezes b ao quadrado vezes c, tá? A gente só separou aqui a parte do coeficiente, que é menos 1, e a parte literal, tá? Então vai ficar o seguinte aqui. Vamos colocar entre parênteses aqui para não confundir. Fica melhor a multiplicação aqui com números negativos. Então, o menos 1, ele já está aqui. E o 4 aqui, tá? Agora vamos colocar aqui as partes literais, tá? A elevado à quarta. Vamos ver onde tem mais. Aqui, né? A ao quadrado. Agora o b, tá? Tem esse b aqui. E tem esse b aqui que a gente separou, tá? B ao quadrado. Agora o c. C ao cubo vezes c vezes c. Menos 5 vezes menos 1 vai dar 5 vezes 4, 20. Agora aqui a gente utiliza aquela regrinha lá da multiplicação de potências, né? Que a gente, quando as bases são iguais, a gente mantém a mesma base e soma os expoentes. Então vai ficar o seguinte aqui, a elevado a 4 mais 2 vezes b. O 1 está presente aqui, tá? Mas a gente não precisa colocar ele ali. B1 mais 2 vezes C3 mais 1 mais 1. Vamos descer aqui um pouco. Então vai ficar o seguinte aqui, 20 vezes A, 4 mais 2, 6, vezes B, 1 mais 2, 3, vezes C, 3 mais 1, 4 mais 1, 5, tá? Ou simplesmente 20 A elevado à sexta, B ao cubo, C elevado à quinta. Então esse é o resultado da multiplicação desse monômio aqui. Então vamos partir para o próximo. Eu vou alternar as cores, né, para não ficar tão embaralhado esses números aqui. Então, deixa eu pegar uma cor bem diferenciada aqui. Vamos lá, com esse azul claro aqui. Então, vamos ali, a letra B. 1 sobre 10 AX vezes 10XY vezes menos 3XY. Cadê aqui? Essa cor que eu tava, né? Então, vamos lá, né? Isso aqui, lembrando que é tudo multiplicação aqui, tá? Às vezes eu esqueço de colocar, mas é assim que a gente vai fazer.
Então, vamos separar aqui, né? Parte dos coeficientes com coeficientes e parte literais com partes literais. Então, vai ficar o seguinte: 1 sobre 10 vezes 10 vezes menos 3. Tá? A gente vai separar esse menos 3 aqui desse xy. Agora, a gente vai partir para as partes literais, as variáveis, tá? Então, vai ficar aqui A vezes X. Não tem outro A aqui, né? Então, vamos partir para o X. Vezes X. Tem 3X aqui, tá? 1, 2, 3. Agora, para o Y. Vezes Y vezes Y. Aqui, né? 1 sobre 10 multiplicado por 10. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? 10 sobre 10, que vai dar 1, tá? Então, a gente cancela isso aqui, vai dar 1. 1 vezes menos 3 vezes A vezes. Agora aqui a gente mantém a mesma base, né? Já que eles são iguais e somos expoentes. Então, vai ficar o seguinte aqui. X vezes X vezes X. Aqui tem... Cada um deles tem um expoente 1, né? Então, vai ficar 1 mais 1 mais 1 vezes Y. Aqui também tem 1, tá? Então, vai ficar 1 mais 1. O resultado disso aqui é 1 vezes menos 3 vezes A vezes X. 1 mais 1 mais 1, 3 vezes Y. 1 mais 1, 2. Y ao quadrado, tá? Ou simplesmente 3ax ao cubo y ao quadrado. Então, seguinte, 4,5 vezes y ao quadrado vezes menos 0,3 vezes y vezes menos y elevado à quarta potência. Mais uma vez, lembrando, isso aqui a gente pode separar a parte do coeficiente, né? E a parte literal vai ficar menos 1 vezes y elevado à quarta potência, tá? O 1, lembrando mais uma vez também, é um elemento neutro, tá? Então não precisa a gente colocar ele na álgebra, tá? A gente se acostuma a não expressar ele, mas ele tá aqui presente, é meio que se fosse um invisível, ou menos 1 no caso aqui, né? Então vamos lá. Então separando aqui coeficiente com coeficiente e parte literal com parte literal, vai ficar o seguinte: 4,5 vezes menos 0,3 vezes menos 1. Agora aqui as partes literais. Y ao quadrado vezes y elevado à quarta. Agora aqui a gente faz aquela continha, né, de multiplicação de números decimais. Tá, vamos fazer aqui embaixo. 4,5. A gente não precisa colocar a vírgula na multiplicação, tá? 0,3. Depois a gente vai fazer colocar a vírgula no lugar no resultado, tá? Esse menos 0,3 a gente pode multiplicar já por menos 1. Isso aqui vai dar 0,3, tá? Então a gente faz direto aqui sem... Então ele se torna positivo aqui, certo? E vai ficar o seguinte, essa multiplicação. 3 vezes 5, 15. Vai 1 ali. 3 vezes 4, 12. Mais 1, 13. Agora com 0 aqui. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 4, 0. Tá? Vamos puxar aqui. E é o seguinte aqui. Aqui 5, né? Aqui 3. Aqui que soma, né? A gente soma 1. Agora é o seguinte aqui. 4,5 ele tem um número depois da vírgula. E 0,3 ele tem também um número depois da vírgula. Então, 1 mais 1, 2. Isso significa que esse número que a gente encontrou aqui na multiplicação, ele vai ter dois números depois da vírgula, tá? Então, é o seguinte. 1, 2. A gente coloca aqui, tá? Então, dá 1,35. Retomando aqui agora, a gente encontrou a multiplicação dos coeficientes, né? 1,35. Agora a gente vai multiplicar as partes literais, tá? Com aquela mesma regra da potenciação. Então vai ficar y, a gente mantém a mesma base. 2 mais 1 mais 4. Isso aqui é 1,35 vezes y. 2 mais 1, 3. 3 mais 4, 7. Então, esse é o resultado da multiplicação desses monômios aqui, tá?
ou simplesmente 1,35 y elevado à sétima potência, tá? Não precisa a gente colocar o sinal de multiplicação, mas ele está aí presente, tá? Então, vamos para a outra ali, letra D. Vamos alternando as cores aqui, né? Então, ficou ali o seguinte, né? 0,1 xy vezes 100 xy ao quadrado vezes 0,01 x ao cubo. Isso aqui, vamos separar logo aqui parte dos coeficientes com coeficientes e parte literal com parte literal, tá? Então, vai ficar da seguinte forma aqui. 0,1 vezes 100 vezes 0,01 vezes x vezes x vezes x ao cubo vezes y vezes y ao quadrado, tá? Bom, a gente pode escrever esse 0,1 e esse 0,01 na forma de fração. E vai ficar o seguinte, para facilitar aqui nossa multiplicação, tá? E vai ficar o seguinte, 0,1 nada mais é que 1 sobre 10. E 0,01 nada mais é que 1 sobre 100. Então, a gente pode multiplicar tudo isso aqui, que vai ficar da seguinte forma. 1 sobre 10 vezes 100 vezes 1 sobre 100 vezes... Vamos pegar direto aqui logo, tá? Então, vai ficar o seguinte aqui. A gente mantém a mesma base e somos expoentes. Aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 3. 1 mais 1 mais 3. E aqui da mesma forma, né? A gente mantém a base e somos expoentes. 1 mais 2. Tá legal? Para facilitar, vamos fazer o seguinte. 1 sobre 10 vezes 100. 100 vezes 1 sobre 100, né? Vai dar 100 sobre 100. Isso aqui vai dar 1, tá? Vezes x. 1 mais 1, 2, mais 3, 5. Vezes 1 mais 2, 3, ali no y, tá? A soma dos expoentes. Agora a gente... Opa, acabei restando o y aqui. Agora a gente faz o seguinte. Organizando tudo isso aqui, vai dar 1. Vai dar 1 sobre 10 vezes... Meu 10 ali tá parecendo 7, né? Deixa eu melhorar aqui. 10 vezes x elevado à quinta vezes y elevado ao cubo. Isso aqui a gente pode escrever da seguinte forma, já que se trata de uma multiplicação, né? Então vai ficar x elevado à quinta potência vezes y elevado ao cubo sobre 10. Ou se quiser, deixa na forma decimal mesmo, tá? Já que 1 sobre 10 é a mesma coisa que 0,1. Então pode ficar da seguinte forma, 0,1 x elevado à quinta y elevado ao cubo. Então existem duas formas da gente dar resposta dessa questão aqui, tá? E a gente chegou ao final dela, vamos para a próxima ali, com outra caneta, letra E. Então, menos 12 MNP, vamos colocar logo multiplicando, né? Para facilitar aqui o processo, ficar mais ágil. Vezes menos 2, esqueci de colocar entre parênteses, tá? Menos 2 sobre 3, 2 terços, né? M ao quadrado N, vezes 5 vezes N vezes P. Bom, separando aqui agora, né? Coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Vai ficar menos 12 vezes menos 2 terços vezes 5 vezes m vezes m ao quadrado vezes n vezes n vezes n vezes p vezes p. Vamos descer mais um pouco aqui. Vamos multiplicar aqui. Menos 12 vezes menos 2 terços. Isso aqui a gente multiplica simplesmente a parte dos denominadores, tá? O número inteiro pelo denominador. Então vai ficar 24 sobre 3 vezes 5 vezes... Agora a gente vai fazer o seguinte, vai manter a mesma base aqui e vai somar os expoentes, tá? Então 1 mais 2
para o M aqui. Para o N, que tem 1, tem 1, tem 1. Então vai ficar 1 mais 1 mais 1. E para o P ali, cada um tem um expoente 1 aqui, né? 1 mais 1. Vamos fazer aqui do lado mesmo, né? 24 vezes 5 vai dar 120 sobre 3. Tá? Na multiplicação de frações a gente faz dessa forma. M, 1 mais 2, M ao cubo. Vezes, opa, peraí. Vezes N, 1 mais 1 mais 1, 3. Vezes P, 1 mais 1, 2, né? Aqui a gente pode dividir, né? 120 dividido por 3 vai dar 40. Vezes M ao cubo. Vezes N ao cubo. Vezes P ao quadrado. Ou simplesmente 40 M ao cubo, N ao cubo, P ao quadrado. Então a gente chegou a mais uma resposta aqui dessa multiplicação de monômios, tá? Bom, agora vamos para a letra F. Menos x ao quadrado z vezes, entre parênteses, tá? Vezes menos x y ao cubo z vezes x y z. Isso aqui não é negativo não, tá? Só tá entre parênteses aqui para facilitar. Então, vamos fazer o mesmo processo aqui de tirar esse sinal negativo, tá? Separando aqui a parte literal do coeficiente. Então, o coeficiente aqui é menos 1. Então, o coeficiente aqui é menos 1 vezes x ao quadrado, z. Da mesma forma aqui, menos 1 x y ao cubo, z, tá? Então, a gente vai escrever aqui embaixo da seguinte forma, organizando aqui. Menos 1 vezes menos 1 vezes x ao quadrado vezes z vezes x vezes y ao cubo vezes z vezes x vezes y vezes z. Organizando aqui mais uma vez, vai ficar o seguinte. Vamos multiplicar logo aqui, né? Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Então a gente não precisa colocar ele aqui, tá? Mas vamos deixar ele aqui, tá? Vamos deixar ele aparecer. Vezes x. Agora organizando aqui os monômios semelhantes, tá? As partes literais semelhantes. Então vai ficar vezes x. X ao quadrado vezes x vezes x. Vezes z vezes z vezes z. Vezes y ao cubo vezes y. Agora a gente vai utilizar da regra ali da multiplicação de potências, né? Então vai ficar o seguinte, a gente mantém a mesma base e somos expoentes, tá? Vai ficar x2 mais 1 mais 1 vezes z 1 mais 1 mais 1. Lembrando que isso aqui tá... O 1 não aparece, mas ele tá aqui. Claro, né? Se fosse 0 aqui, por exemplo, x elevado a 0, aqui vai dar 1, tá? Qualquer número de 0 vai dar 1, tá? Com exceção do próprio zero, que vai dar uma determinação. Isso aí é coisa que a gente só vê lá na faculdade, tá? Então, isso aqui, o y ali agora, né? 3 mais... Vamos deixar um aqui aparecer até o final, né? Vamos deixar ele dar o ar da graça aqui. X, 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Vezes Z, 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. Vezes Y, 3 mais 1, 4. Ou simplesmente, agora o 1 vai desaparecer aqui, né? X elevado à quarta potência vezes Z ao cubo vezes Y elevado à quarta potência. Vamos organizar aqui por letra, né? X, Y, Z. Vai ficar o seguinte, X elevado à quarta, Y elevado à quarta e Z elevado ao cubo. Então, essa é a resposta aí desse monômio. Agora a gente vai para a última. Vamos pegar aqui, alternando as cores, né? Vamos lá. 0,4 AM ao quadrado. Peraí, deixa eu melhorar aqui. 0,4 vezes A vezes M ao quadrado vezes menos 0,7
vezes A vezes N, vezes 7 vezes M vezes N. Então vamos separar mais uma vez. Coeficiente com coeficiente e parte literal com parte literal. Então vai ficar o seguinte, 0,4 vezes menos 0,7 vezes 7. Agora vamos partir para as partes literais. A vezes M ao quadrado vezes M vezes N vezes N. Bom, aqui agora tem uma multiplicaçãozinha de números decimais. A gente faz o seguinte, 0,4, 0,7. A gente faz a multiplicação aqui sem as vírgulas, tá? Então fica o seguinte, 7 vezes 4, 28. Vai descer aqui o 2. Tá? Vamos puxar aqui mais para baixo. Agora o 0 aqui, tá? 0 vezes 4, 0. 0 vezes 0, 0. 8, 2 mais 0, né? Dá 2 e 0 aqui. Agora a gente faz o seguinte, a gente lembra mais uma vez das vírgulas. Quantos números tem aqui depois da vírgula? Aqui tem 1, aqui também tem 1. 1 mais 1, 2. Tá? Então, esse número que a gente achou na multiplicação aqui, ele vai ter 2 números depois da vírgula, tá? Então, 1, 2, a vírgula fica bem aqui. Agora a gente vai multiplicar ele por 7, tá? Vamos fazer logo essa multiplicação aqui. 0,28 por 7. Então vamos lá, 7 vezes 8 vai dar 56. 7 vezes 2, 14. Vezes mais 5, 19. 7 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Tá? Então aqui, quantos números depois da vírgula tem aqui? 0,28. 2. E quantos números depois da vírgula tem aqui? Nenhum. Então esse número aqui vai ter 2 números depois da vírgula, tá? 1, 2. O resultado aqui é 1,9. Ah, lembrando que isso aqui ele tá negativo, tá? Isso tá, tem que lembrar sempre dele porque vai interferir aí no resultado da questão, tá? Então, não esquecer do sinal de negativo aqui, ó. Beleza? Bom, sabendo disso, a gente já pode partir aqui. Então, vai ficar menos 1,96. Agora aqui a gente mantém a mesma base, né? E somos expoentes. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1 também, aqui tem 1 e aqui tem 1. 1 mais 1 vezes M2 mais 1 vezes N1 mais 1. Então, aqui é menos 1,96 vezes A ao quadrado vezes M ao cubo vezes N ao quadrado. Ou simplesmente menos 1,96 A ao quadrado M ao cubo N ao quadrado. Então a gente chegou ao final de mais uma lista de exercícios de multiplicação de monômios. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, né? E se inscreve aí no canal para continuar aqui acompanhando as nossas resoluções, tá? Lembrando que isso aqui é para alunos com bastante dificuldade. Se você tá bom aí na matemática, né? Beleza. Se você não tá, cola aqui no canal que a gente vai aprender junto. Um abraço, até a próxima. Nos vemos nos próximos vídeos. Isso é tudo, pessoal. Fui!